Agora vamos finalizar então com a aplicação de função exponencial, que é a função logística, né? Ou a função cujo gráfico é chamado de curva logística. Para valores de matrícula, para cada número de matrícula vão ter valores A, B e K. Eu vou usar A igual a 10, B igual a 7 e K igual a 5 para mostrar para vocês, né? O número 1 pede para representar graficamente essa função, determinando domínio e imagem. Então, como ela não foi dada nenhuma aplicação para ela, vocês vão olhar graficamente o domínio e a imagem. Então, nós vamos vir aqui na entrada e digitar nossa função logística, que é Q de T igual ao A, que eu vou pegar igual a 10. Vocês têm que tomar muito cuidado na hora de digitar essa função, porque vocês erram bastante por causa do que está lá embaixo. Então, eu vou abrir um parênteses e fechar para colocar a parte de baixo. Então, eu tenho 1 mais o meu B, que no caso é 7, vezes a função exponencial. Eu posso digitar exp, que é a função que o GeoGebra me dá, tá vendo? Ou então, colocar o Ezinho elevado com o chapeuzinho. Aí, eu tenho que abrir e fechar parênteses nele. E dentro dele, eu vou colocar o menos K, tô pegando K igual a 5, vezes T. Dentro do parênteses, porque senão vai ficar errado. Aí eu dou Enter e aparece esse gráfico. Então, nós vamos ver, ó, tá vendo? Ó, puxar um pouquinho, ó, vou diminuir um pouquinho a escala e vou usar aqui o mover janela de visualização só para esse gráfico ficar, para a gente conseguir visualizar melhor ele aqui, né? Deixar ele um pouco mais suave. Então, essa é a função logística, a minha função logística, ok? Embaixo, eu explico um pouquinho o que acontece com esse gráfico. Então, olha, observe-se pelo gráfico que é da função que para valores de t, para pequenos valores de t, então meu t é o eixo x, né? A curva, então quer dizer, para pequenos valores aqui, ó, até antes do 1, 1,2, por exemplo, a função ela cresce rapidamente. Mas para valores grandes de t, ela diminui um pouquinho o crescimento, ela cresce mais lentamente, se aproximando de y igual a A. Quem é A no meu exercício? O meu A foi 10. Então, vocês notem que ela se aproxima muito do valor 10 mesmo. Ó. Então, só explicando aí a função, tá vendo? Aqui ele chega até a parecer que está em cima, né? Mas quanto mais a gente vai aumentando, ó, mais vocês veem que ela não está exatamente lá. Mas com uma questão de escala, quando a gente diminui, parece que ela passa lá em cima mesmo, né? Essa reta na curva logística é o que a gente chama de nível de saturação da grandeza, que é chamada de capacidade de suporte da grandeza, que eu falo mais ou menos o que é isso, né? Se essa curva logística modelar uma população, a gente vai falar que esse 10, essa capacidade de suporte, é o número máximo de indivíduos que o ambiente pode suportar. Então, se essa curva está descrevendo o crescimento de uma população, significa que 10 é o valor que ela suporta, não tem como passar disso aqui, né? A população vai se estabilizar em um nível compatível com o que o ambiente é capaz de oferecer para a sobrevivência dessa população. Então, essa seria uma aplicação em termos populacionais, tá bom? Mas é uma função que tem várias aplicações. E aí eu peço para vocês fazerem uma pesquisa e encontrarem aí na literatura, na internet, alguma função logística que representa o problema real. Aí vocês vão descrever o problema para mim, representar graficamente, me mostrando então aqui qual que seria a capacidade de suporte dessa grandeza, né, do problema que vocês apresentarem. Eu não falei do domínio da imagem, né, que pede para determinar domínio e imagem aqui. Então, olha aqui para a função logística, em termos de gráfico. Eu posso usar qualquer valor para t? Nosso gráfico agora peraí que eu fiz bobeira aqui. Pronto. Agora eu nem sei mais onde que a gente vai. Bom, vou tentar mexer nele aqui para não perder o vídeo todo, tá? Vamos olhar para o gráfico aqui, ó. Então, olhando para o gráfico do jeito que tá, nós sabemos que t é que vai dar o meu domínio. Nós temos a exponencial de um valor. A pergunta é, eu posso fazer exponencial de qualquer valor que eu quiser? O eixo t é o que está no eixo x aqui, ó. Né? É a mesma coisa do eixo x. Eu estou usando todos os valores de x que eu quero no real?
Respondendo essa pergunta, vocês vão ter o domínio dessa função logística. Quem é a imagem? A imagem é o quê? Dado pelo eixo Y. Eu estou usando todo o eixo Y ou eu tenho uma limitação? Né? Aqui a gente pode perceber que ela não encosta nem no 10 e nem no 0 e não vai ultrapassar esses valores. Mas também não chega neles, é só a gente colocar um intervalinho aberto. Então, por exemplo, nesse meu gráfico, vocês notem que o y, né, ou seja, a função q, ele está limitado de 0 até 10. Só que é aberto, o intervalo é aberto tanto no 0 quanto no 10. Ou seja, o y é estritamente menor que 10 e estritamente maior que 0. E aí, dependendo da função logística de vocês, vocês podem avaliar bem, então, aí, ó, quem que vai ser essa imagem.